Aí um livro que eu sugiro a quem quiser aprofundar é o do Paulo Dalgalarrondo. Ele aborda isso. A nova versão do livro dele está muito bom, né? A Uhum. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Tem uma parte de memória que é bem legal dele, assim. Mas é mais para quem é profissional, quiser entender um pouco melhor, né? Parte mais Uhum. descritiva, vamos colocar assim, né? E a gente já vai começar então na técnica mesmo, dando uso agora da TCC, né? Eu sugiro, coloquei o livro da Judith S. Beck, né? Da terapia cognitivo-comportamental, teoria e Uhum. prática, para quem quiser ler. É um livro bem didático, dá muito exemplo, é um livro bem tranquilo de ler, assim. Eu li metade do livro já, é bem tranquilo, assim. Ele é muito. A TCC tem essa ideia. A Judith, inclusive, é filha do Aaron Beck, né? E aí é quem hoje em dia está, que ele já está um pouco mais velho, apesar de ainda estar Eu acho que tá fazendo com umas palestras. 99, né? Acho que tem Eu noventa e acho que nove anos. Eu tava e ela pesquisando. ainda escrito muita coisa, mas ele é um dos fundadores, assim, né, dessa questão que uniu a questão comportamental que vinha de várias questões, né, de várias já teorias, com a ideia de cognição, né? Então, unir as duas questões aí juntas, né? A DCC tem uma preposição de ser simples, de ser algo acessível para o paciente. Então, para o paciente conseguir, a ideia é que ele se torne seu próprio terapeuta. Então, são sessões estruturadas, então a pessoa já faz uma ideia de como que vai ser, faz todo, assim, já tem, inclusive, dependendo do motivo que leva a pessoa, ela já tem número de sessões delimitados, né? Assim, então, e ela é toda estruturada com base em alguns procedimentos, algumas técnicas, mas isso é o secundário. A ideia principal da TCC, que eu acho que é legal da gente conversar, é que a nossa ideia é que não é o evento em si que causa sofrimento para uma pessoa, não é o que acontece, mas é a forma como você vai ver aquele evento, né? Vai pensar sobre ele em nível cognitivo e aí, consequentemente, vai agir sobre ele, a emoção que você vai sentir e como que o seu comportamento vai aparecer. Então, assim, é como você vê o evento que é o importante, e não o evento em si. Então, se você vê uma coisa ruim, né, vê uma situação, e para você aquilo ali está tranquilo, você não sofre, não causa um sofrimento, não é o problema da situação, porque outra pessoa pode ver a mesma situação e ficar com raiva, e isso gerar um comportamento agressivo e tudo. Então, não é a situação que seria o problema, seria a Uhum, forma como a gente lida com essa situação. Então, a TCC parte dessa premissa de, avaliar o evento. Então, modificando a forma como a gente vê e modificando a emoção, e a emoção modifica a forma como a gente vê, porque é tudo uma via que vai e volta, a gente consegue mudar, criar formas melhores de lidar com as situações, né? uhum. E se a gente for pensar a origem mesmo, até tocar a foto aqui do filósofo Epiteto, né, que ele fala isso, né? Os homens não são perturbados por coisas, mas sim Uhum, pela opinião que tem delas, né? A percepção de cada um é diferente uhum, e são essa frase, né, de 2000 anos antes da introdução da TCC, né? uhum, Assim, coube, né, ao Aaron Beck a reunir todas essas informações em algo mais consolidado, mais objetivo, mais prático, né? Tem uhum, um grupo de filósofos, né, que são os estoicos, né, que eles começaram com essa ideia, né, que utilizaram esses termos cognição, enfim. Então, quem quiser dar uma aprofundada, ler sobre isso, é bem interessante, assim, né? E tem também lá até fala essa linha mais ocidental e tem uma linha mais oriental, que é o Dalai Lama, né? Tem um livro que ele aborda a questão cognitiva, né? Tá até aqui, né? Se pudermos reorientar nossos pensamentos e emoções e reorganizar nosso comportamento, então poderíamos não só aprender a lidar com o sofrimento mais facilmente, então ele já está falando até em tratamento aqui, né? Mas, uhum, sobretudo, e em primeiro lugar, evitar que muito dele surja, né? E prevenção até, uma coisa. uhum. Então, assim,
tem embasamento teórico, sim, e tem outras linhas de ajuda também, né, para quem quiser, né? Sim. A TCC mesmo, ela teve três ondas, né? Assim, quando a gente fala de cognitivo comportamental, é a segunda. A primeira teve essa via mais comportamental, do Skinner, né? Então, esses experimentos comportamentais. Depois veio a TCC como a gente, clássica, como a gente faz, mas agora ela já desmembrou em várias teorias bem legais, assim, que estão dentro da cognitivo comportamentais, mas tentam abordar outras coisas que eles perceberam que a cognitivo comportamental clássico deixava passar. Então, tem mindfulness, tem teoria do esquema, terapia de aceitação e compromisso, que são braços da TCC clássica que tentam ampliar essa abordagem, né? Assim, Uhum, de uma forma, do esquema é muito centrada na questão de relação do terapeuta com né, com a pessoa, com o paciente, que é uma das críticas que se fazem à terapia, a TCC clássica. Então, as outras terapias agora dessa terceira onda, mais novas, elas tentam refletir sobre né, os problemas que teve, as dificuldades encontradas com a clássica e abranger um maior número de vias ali, né? Ajudar de uma forma mais ampla. uhum. Então, o Arobeck, essa técnica, né, começou a ser desenvolvida na década de 60, né? Aí no próprio livro da Judite, ela fala que, né, que é uma terapia breve, então é uma terapia mais curta do que as outras, estruturada, orientada Uhum, para o presente, direcionada uhum, para resolver problemas atuais e modificar uhum, pensamentos e comportamentos disfuncionais. uhum. É, Ela é da TCC clássica, né, a Judite. uhum, Apesar de ser orientada para o presente, é importante que se alguma ideia do passado tem uma influência hoje, ela vai ser trabalhada, não quer dizer que não vai ser trabalhada. Mas a ideia é resolver a demanda que é surgida, né? Então a pessoa vai com essa demanda de ou alguma doença, né, algum adoecimento, ou eu tô com dificuldade de andar de avião, então eu tenho fobia de avião. A pessoa vai ter todo um protocolo para fobias. Ah, não, meu problema é a ansiedade, tem todo um protocolo, uma estruturação, as questões que são mais trabalhadas. Mas se a pessoa chega com uma demanda de sofrimento, ela vai ser acolhida nessa demanda e tentar estruturar como é que vai uhum, funcionar esse uhum. tratamento. Na sua caminhada, vamos dizer assim, de trabalho na área da saúde mental, você chegou a conhecer assim, algum profissional no SUS que trabalha com a TCC? Eu conheci, como eu estou trabalhando agora nesse lugar que eu faço residência e eu atendo muito interior, de Minas Gerais, lá a gente recebe pacientes, tem muitas pessoas com quem eu discuto o caso que são da linha. Eu acho que na capital não é muito difundida, assim, apesar de eu conhecer mais os colegas ficam mais no consultório, mas no SUS, em cidades menores, eu vi bastante profissional conseguindo, né? Porque Uhum, às vezes fica com essa ideia assim, precisa de uma cognição. Como é que a gente vai trabalhar isso no SUS? Esse nível de cognição que às vezes a gente atende mais pacientes empobrecidos ou com dificuldades cognitivas, ou mesmo pacientes com questões gravíssimas, né? Esquizofrenia, transtornos muito graves. Como é que vai ser trabalhado? Mas tem, inclusive, um livro de TCC para transtornos mentais graves, então transtorno bipolar, esquizofrenia, esses que a gente, né, vê mais no SUS, nas questões de gravidade, né, nos locais de urgência. E tem profissionais que eu conheci agora que estão trabalhando nessa linha no interior. Tenho discutido muito caso com o pessoal. interessante. A gente pega o mercado mais norte-americano, é basicamente TCC, né? Tem uma linha psicodinâmica, assim, que é a linha Uhum, mais dissidente lá do Lacan, né, da psicanálise, mas a gente vê mais essa questão estruturada, assim, né, sim. nos Estados Porque a TCC Unidos. também propõe muito a ter uma base empírica e científica, né? Ter uma base mais científica. Então, ela tem muita publicação e tenta sempre técnicas bem baseadas em evidências, né? Então, eu acho que acaba o pessoal, né, fora do Brasil gosta muito de pesquisa, né?
é muito valorizada, então acho que essas técnicas que têm uma boa margem para pesquisa acabam sendo mais valorizadas mesmo. Uhum. Tem diferenças entre o modo como a Judite aplica do que a gente. A gente não vai conseguir. Brasileiro não segue uma linha tão estruturadinha, tão certinha, assim, assim. Nós somos um povo diferente. Então, todo mundo Uhum. que eu converso, né, na minha pós e tal, segue de uma maneira um pouco mais flexível, né, mais adaptada ao nosso público. Não dá para ficar fazendo checklist igual ela faz, assim, não, né, de questões. A gente não funciona muito assim, não. Aí eu vou colocar um outro artigo também que fala, né? Dá uma resumidinha para quem quiser ler. Eu tirei até uma gravura que ele lá fala, né? A TCC é uma abordagem que se baseia em dois princípios centrais. A primeira é que você já até abordou, né? Que nossas cognições têm uma influência controladora sobre nossas emoções e comportamento, e o modo como agimos ou nos comportamos pode afetar profundamente nossos padrões de pensamento e nossas emoções, né? Aí ele coloca Uhum. um loop mesmo ali, né? O modelo cognitivo Uhum. comportamental base, né? Tem um evento, tem uma avaliação cognitiva. É até interessante a gente falar o que é cognição, porque às vezes a pessoa nem entende, né? O que é um termo que. Então, seria essa forma de pensar, né? A gente usa, às vezes, cognição, mas às vezes é bom usar o pensamento. Então, assim, uma forma que vai lá, então você vê uma situação, você pensa sobre ela. Então, eu vejo o meu namorado conversando com alguém, uma outra mulher. E aí eu posso pensar sobre isso. Meu Deus, ele está me traindo. Então, eu estou fazendo uma cognição. Eu vi um evento de longe, não tenho nada, nenhuma coisa, mas eu estou pensando sobre isso. Isso, esse pensamento de estar me traindo, vai me gerar uma emoção. Então, vamos falar de cognição, não vamos falar de pensamento. Então, passou pela via do cérebro. Isso vai me gerar uma emoção. Pode ser de tristeza, pode ser de raiva. Se for raiva, eu posso ir lá e chegar brigando nessa situação. Então, é isso. Vem um pensamento, gera uma emoção, a emoção gera um comportamento. O meu comportamento de ficar brava me gera outro pensamento, né? Então, o comportamento que ele vai ter vai me gerando outro pensamento. Por isso que é uma autorregulação. Se eu ver essa mesma situação, mas eu penso, deve ser uma colega de trabalho, isso me gera uma emoção, neutra ou, feliz de encontrar ele aqui, vou lá cumprimentá-los, isso gera uma outra via de comportamento e isso pode retroalimentar de outra forma, né? Então, Uhum. a gente pode transferir isso para pensamentos, eu acho que fica mais fácil, né? Essa É, cognição é algo que passa dentro do nosso cérebro. porque eu acho que é tão complicado, assim, porque eu acho que começa com a leitura do ambiente, né? Que seria a senso-percepção, Uhum, né? Igual você citou, o namorado, mas às vezes você estava de longe, era alguém muito parecido, nem era ele. Então sim, você percebeu esse ambiente externo de modo errado, já começa aí. E o seu sim, pensamento às vezes está até certo, aí, mas a percepção foi errada. Então já é muito sim, complexo, né? Aí tem a memória, o que que você percebe, o que que você já viveu ou não. Então, se é uma mulher que já foi traída, já tem uma isso, memória negativa que vai. coisas, exatamente. Então é muito complicado, assim. Então a gente está resumindo, é para o pessoal começar a entender e depois quem quiser aprofundar tem muito material, né? Tem muita coisa, assim, de fácil acesso, livros para você aprender sozinho, né? Acho que a ideia tem muita coisa Uhum. simples, assim, boa para ler. É, Então, aí você já citou, né, que tem as crenças centrais. Vamos falar um pouquinho, então, porque eu acho que é legal, assim. Uhum. A gente trabalha com a ideia, assim, por exemplo, vamos usar esse pensamento aí de ver o namorado, né? Viu o namorado. Então, vem um pensamento que é um pensamento que surge na sua cabeça, assim, rapidinho surgiu um pensamento aqui. Eu nem consigo elaborá-lo, é algo automático. Então, vem esse pensamento, meu Deus, meu namorado tá ali, eu tô sendo traída. Esse é um pensamento que, como você disse, pode acessar coisas que eu já tenho de um nível mais profundo. Então, assim, e se ele estiver me traindo? O que que isso vai significar, né? Que aí é um pensamento mais vai acessar alguma crença que eu tenho, que é, e se ele estiver me traindo,
é porque eu sou feia ou porque eu realmente preciso ser traída. E vai acessar uma outra crença, isso é uma crença intermediária que passa no nível cognitivo, que às vezes eu consigo acessá-la de uma forma mais facilmente, mas vai acessar algo que vem lá de dentro. Por isso que às vezes a gente tem que voltar no TCC lá no coisa. Vai me lembrar lá da minha infância que eu ouvi, por exemplo, da minha mãe que dizia: você não é boa o suficiente. Então, assim, pensamento, eu vi, ele tá me traindo. Ele tá me traindo é porque eu mereço. Então é uma crença intermediária. E se ele estiver me traindo é porque eu não mereço ser amado. E vai vir lá de uma crença central que eu tenho bem arraigada, que a gente pode chamar de esquemas também, assim, parecido com a ideia de esquema, que é algo mais assim, que é, eu ouvi sempre isso ficou para mim, que eu não sou boa o suficiente, então eu não mereço ser amada. Assim, existe uma infância difícil. Então é essa linha que, assim, você vai reagir muitas vezes com esse pensamento automático de acordo com as coisas que você tem guardadas dentro de si, das vivências que você já teve, desses namoros passados, que vão gerar essas crenças intermediárias sobre você, que você realmente não é boa, que vem lá de algum lugar, que é geralmente da sua infância que isso foi construído. Então, na TCC, quando a gente vai trabalhar com o paciente, o pensamento automático, muitas vezes você não consegue evitar ele de vir. Mas se vem um pensamento automático, a pessoa está na terapia, ela já trabalhou essa crença que ela não é boa, que na verdade ela deveria ter sido mais amada na infância, que o problema não é com ela, ela que não teve familiares que deram apoio. Se ela já trabalhou isso e ela já falou assim, mas isso não quer dizer, né? Então vem esse pensamento de, eu estou sendo traída, eu mereço? Não, talvez ele esteja fazendo outra coisa, eu mereço ser amada assim, não é porque. Aí você mudou essa crença intermediária, não é porque eu fui traída ou porque meus pais não me deram amor que eu mereço ser tratada de qualquer forma. E talvez isso já consiga colocar outro pensamento automático e mudar a sua sensação. Então, por isso que a terapia é importante, essas coisas que são estruturadas, a gente vai mudando muito essa forma como a gente vai reagir àquele pensamento. Porque nem tudo é assim. O pensamento vem na sua cabeça, você já vai lá. Você se lembra de um monte de coisas. Você se lembra que, não, mas meu namorado falou que ia encontrar com uma outra pessoa mesmo, do trabalho. Não, ele sempre me tratou bem. Não, eu não tenho por que desconfiar. Aí vem essas coisas que você já tiver em terapia, não vai, o pensamento automático vai entrar na sua cabeça, mas vai sair, você vai conseguir rebatê-lo de alguma forma, né? Uhum. Tem até um exemplo, né? Acho que tem vários exemplos, né? Dessas outras alternativas de se pensar, né? Assim, que é isso, né? Estava andando na rua, passei por um colega, mas ele não me cumprimentou, né? Então essa é a situação. Aí o pensamento, o exemplo que eu coloquei, dá quatro possibilidades, né? Ele não gosta de mim, aí a emoção pode ser uma tristeza e o comportamento chorar. Mas talvez com o tratamento ele vá aprender outras vias, outros pensamentos de elaborar isso, do tipo, olha, ele não tinha o direito de me ignorar. Aí o sentido já vai, a emoção já vai ser raiva, né? Olha que Uhum, interessante. Nunca mais vou falar com esse colega, né? Uma terceira possibilidade, será que ele está com raiva de mim? Aí já vai ser uma ansiedade, que vai ficar, será que eu fiz alguma coisa? E por aí vai, né? Liga desesperado, querendo saber o que que aconteceu. Uma outra uhum, possibilidade, né? Ele não deve ter me visto. Emoção neutra, assim, se ele não me viu, lógico que não vai me cumprimentar, é óbvio, né? E o uhum. comportamento é neutro. Então, assim, uma coisa boba que no exemplo ele coloca quatro possibilidades, gerando quatro emoções diferentes, quatro comportamentos diferentes, né? E a pessoa vai ter esse nível de pensamento automático, provavelmente de acordo com as crenças que ela tem sobre ela, né? Porque a ideia da TCC são as crenças sobre você, sobre o mundo, né? Sobre as formas como você lida. Então, assim, provavelmente de acordo com as crenças que ela tem. Então, se ela acha que ela é uma pessoa que vai ser enganada, talvez é a crença é, de que né, alguém que não merece ser amada, então às vezes ela vai pensar que ele está ignorando ela. Se ela acha que ela é uma pessoa que sempre as pessoas fazem coisas ruins com ela, às vezes ela pode ficar com raiva e achar que ela não tem direito de fazer isso comigo, não. Então ela vai reagir muito de acordo com essas crenças que ela tem, né? Uhum. E essas crenças podem ser modificadas por crenças mais saudáveis, né? Sim, a maturidade da pessoa, né? Assim. Em terapia, né? Aham. Aí tem
Um outro exemplo, né, o último para a gente citar, que é do próprio filme, assim, né, que é um convite para poder sair à noite. Aí o medo tem até uma parte que é. Tem duas, na verdade. Um, quando ela vai começar a escola, né, o medo já Uhum, fica, nossa, se eu tropeçar, sei lá o que, vai elencando. E o próprio tem outros pensamentos, não, vai dar tudo certo, alegria, né? E uhum. quando ela foge, assim, o medo é o único que fala, não, não, não vamos, não, não vamos. Aí a raiva, o nojinho, não, vão sim, agora vão, né? Interessante Ora, aquela vamos. reação, né? Aí Sim, a coloca, ideia é que não protege também, né? O medo, às sim, vezes, sai de casa, né? sim. Aí tá, convite para sair à noite. Aí vem os pensamentos negativos. E se eu cometer alguma gafe? Será que a pessoa Uhum, vai gostar da minha companhia? Será que vai ser uma catástrofe, né? Aí as emoções podem ser medo, ansiedade, desespero. Aí as uhum, reações do corpo, né? Nó na garganta, peso no estômago, suor, tremores, né? E o comportamento, que é agitação, andar de um lado para o outro, recusar esse convite para poder sair. Não, eu vou, inventa uma desculpa e não sai, depois se sente culpado por não ter ido, e né, isso vai alimentando negativamente. Esse- reforçando, né, essa é, negação. então acho que de exemplo a gente até bom, né? Assim, vamos dizer assim, né? Uhum. E eu acho assim, já está chegando no final, Danus, eu acho que uma coisa que a TCC usa muito é o questionamento socrático, né? Uhum. É porque a ideia é que às vezes a gente não faz alguma questão por um medo, né? Então a gente tem uma ideia de assim, então eu não vou como você usou esse exemplo. Então eu não vou na festa porque daí eu vou tropeçar. E aí todo mundo vai rir de mim, ou eu não vou na escola porque ninguém vai gostar de mim, essas questões. Então a ideia é questionar para a pessoa, porque se a gente fala, não, isso não é verdade, a gente está fazendo uma evitação, a gente não sabe se não é. Então a gente vai trabalhar com a pessoa quase como se fosse um detetive. Quais são as evidências que você tem que isso não é verdade? Então, sempre que você foi numa festa, você tropeçou? Ela, não. Não, eu já fui em um monte de festa que não tropecei. Então você só anda tropeçando? Não, não. A maioria das vezes eu consigo não tropeçar. Ninguém gosta de você, né? Ela fala, eu não vou gostar, ninguém vai gostar de mim. Todos os lugares que você vai, as pessoas não gostam de você, não tem ninguém. Aí ela pode até falar, porque a gente usa muito isso, né? Não, ninguém gosta de mim. Ninguém, não tem nenhuma pessoa. Não, eu tenho 3 amigas. Suas amigas gostam de você. Gostam. Aí elas gostam de você e então assim, a gente vai questionando a verdade daquilo que a pessoa julga, né? Então assim, a gente vai levantando hipóteses para ela ver que aquele pensamento que ela tem de certeza, eu não vou porque eu vou tropeçar, eu não vou porque eu não tenho ninguém vai gostar de mim, nenhuma pessoa. Então você vai, nenhuma pessoa nunca gostou de você, você sempre foi nas festas e ficou sozinho. Não, quando eu vou na festa eu converso com. Não, tem a fulana lá, que é minha vizinha, eu posso conversar com ela. Então você vai questionando a pessoa para ela entender que é verdade, talvez não seja assim, 100%, né? E a gente Uhum, não precisa chegar na 100% de certeza. Então ela tinha antes 100% de chance que ela não ia, que ia dar tudo errado. Às vezes a gente consegue diminuir essa porcentagem, né? Assim, uhum, então agora eu acho que é 20%. Diminuir o meu grau de ansiedade, agora eu acho que eu consigo ir também, né? uhum, E às vezes a gente também usa uma outra forma que é muito legal com o paciente, caso isso aconteça, porque às vezes acontece, às vezes a pessoa tropeça mesmo na festa. Caso isso aconteça, como é que você pode lidar com essa situação? Qual a pior situação que pode acontecer? E se acontecer, como é que você poderia lidar? Para a pessoa também ver que aquilo ali, se acontecer, é algo que ela pode manejar, não é a pior coisa do mundo. Se eu cair, vou tropeçar, levantar, tal, vou fazer tal coisa, né? Então, o questionamento serve para aquela crença que ela tinha como totalmente verdadeira, a gente começar a questionar se aquilo ali, se o ambiente está dizendo que é aquilo ali mesmo, se as experiências passadas dela estão dizendo aquilo, ou se é só um medo que ela acaba fazendo uma catastrofização, aumentando demais o problema, né? uhum. O questionamento socrático, é bom só falar assim, né, que vem de Sócrates, né, que foi um filósofo, né, e ele sempre, o método dele de crescimento, de investigação, era
era responder uma pergunta com outra pergunta. Era sempre assim, né? Alguém perguntava uma coisa ou tinha uma certeza de algo, ele ia fazendo várias perguntas e acabava mudando a opinião É a da outra pessoa, né? pessoa, né? Porque mesmo. Se eu te digo, Leandro, assim, ah, não, não tem, né? Por exemplo, esse exemplo do, ah, eu vou na festa e vou cair. Se eu falo, não, você não vai cair, pode não ser verdade. A gente tem que ajudar a pessoa a chegar naquela conclusão. Porque aí, quando você chega nas suas próprias conclusões, a tendência de você acreditar nisso é muito maior do que se alguém me diz, Uhum. né? E só para descontrair um pouquinho, eu tenho um colega, né, só falando sobre cair, né, e passar vergonha, que estava interessado numa menina que trabalhava em uma loja, isso é muito tempo, né, tem uns, sei lá, 20 anos. Ele foi entrar na loja, tomou um trupicão fake, derrubou uma montoura de coisa, e acabou que conquistou a menina, foi nesse tombo, assim. Pois é, Ele então, teve que ir assim, lá depois para poder pagar um monte de coisa, né, repor o material quebrado, assim, né. Então tem coisa que acontece, né, a vida é meio imprevisível, assim, né. ele vai lembrar disso, né? Se eles estiverem juntos ou ficaram juntos um tempo, ele vai lembrar desse momento que podia ser lembrado de uma forma constrangedora, de uma forma engraçada, divertida, né? Uhum, A criança também, se ela tropeça em um dado momento, ela pode se lembrar daquilo em algum momento de uma forma como uma lembrança desagradável. Depois, com o tempo, com a nossa maturidade, a gente ri, a gente, sim. né, volta aquela memória de uma forma Uhum. engraçada. Então eu acho que de dica, viu, gente, é estudar questionamento socrático para a vida. Eu acho que é uma coisa que, A gente refletir sobre as nossas nossa, certezas, eu lembro né? que eu tive uma aula na Federal sobre fisiologia neurológica, que a aula todinha foi assim, o professor ele ia perguntando e dava a resposta com outra pergunta e a aula foi super interessante, assim, todo mundo participando, foi bem bacana, assim. Pois é, quando a gente descobre nossos próprios. Quando é uma coisa meio detetivezinha, né? Quando é com criança, eu falo que é meio detetive. Vamos identificar assim, a gente fica mais interessado em nós mesmos buscarmos nossas respostas, Uhum. né? Eu acho que é para fechar agora, Danusa, é aquela foto que você tinha, que a gente comentou lá atrás, né? Eu até coloquei a fotinha de dentro da cabeça, né, Os pais, da né? Riley, do pai e da mãe, né? No caso da mãe, todas as figuras são femininas, né? Todas aqui. Uhum, E quem está no comando é a tristeza. É a tristeza. No caso do pai, todas são masculinas. E quem comanda é a raiva, mas assim, os outros participantes. É porque eu acho que até o tamanho deles, altura, eu acho que o autor não colocou à toa, sabe? aham, Tá equilibrado, assim, em termos de adulto, sabe? E no caso da Riley, a alegria ela é a mais alta de todas, ela é a maior, né? A tristeza e uhum, a raiva é a mais baixinha, né? O raiva. Aí depois vem a uhum. tristeza, a nojinho, o medo e a alegria, né? Eu acho que essa figura dá muito pano para manga, assim, né? Por exemplo, a questão sexual mesmo, né? Assim, o Freud que colocou a questão da sexualidade infantil talvez é uma idade que não tem que preocupar com isso mesmo, né? Sim, Assim, uhum. enfim, não sei se a gente poderia analisar dessa forma, né? Sob a tristeza tá comandando a cabeça da mãe, será que aí pensando na própria personalidade da mãe, né? Ela é a mais assim calma, ela é a mais neutra assim, né? O pai é mais brincalhão, que ela nada minha macaquinhas ficam brincando, né? E é É... engraçado que é uma tristeza também, que eu achei legal, que é uma tristeza plena, né? Assim, que já está ali dando conta, lidando com essas situações, né? Que eu acho que Uhum. ideia de regulação emocional que a gente tenta chegar num adulto, que mesmo com aquelas emoções que uma seja, mas é tudo pleno, então nenhuma está sobressaindo, né? Nenhuma está dessa forma tão amplificada, tão descontrolada, né? Uhum. Uai, Danusa, eu não tô lembrando de mais nada assim que a gente não tenha abordado. Faltou Ah, eu alguma acho que coisa? foi ótimo. Eu acho
Esse filme é muito interessante, né? Tem muita coisa bacana para a gente falar, da gente sempre retomar, lembrar, né? Eu acho que é para mostrar para criança, para mostrar para adulto, lembrar desse papel de emoções, assim. Eu não lembro de outro filme que consiga falar disso de uma forma tão bacana e acessível, não. Uhum. Ótimo, acho que foi uma ótima escolha, viu, para o canal. Ué, Danusa, então eu queria te agradecer aí pela participação e Eu que você... agradeço o convite, Leandro. Fiquei muito feliz, gosto muito desse filme. Gostei muito, né? Quero até te dar os parabéns da sua iniciativa. Eu acho que a gente aprende muito com cinema, com cultura, né? A gente tem que colocar mais isso na nossa vida. Assuntos às vezes são difíceis de ser estudados, de entender o raciocínio, mas quando a gente vê num filme, nessas outras coisas, ficam muito mais claros, né? E quando a Uhum, gente comenta assim com alguém que tem algum nível de conhecimento nisso, fica ótimo, né? Então, uhum. parabéns pela iniciativa, obrigada pelo convite, viu? Muito sucesso aí no seu canal. Tá, obrigado. E vai estar convidada já para os próximos, viu? Já estou pensando aqui nos próximos vídeos aí que a gente vai gravar. Estou à disposição. Até mais então, Espero que... Danus. Tchauzinho, boa Tchau, noite. falou.